Bom, e nós acompanhamos de todos os ângulos, podendo você também participar, mandando as suas sugestões de pauta, mas o assunto ainda, como desde a semana passada, é o conflito entre na região de Israel, Palestina, e agora me alegra muito conversar com o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, o Walid Rabah, que está conosco a partir de agora. Walid, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Acústica FM, tudo bem? Tudo bem, malgrado essa catástrofe humanitária e esse genocídio na faixa de Gaza, território palestino pequeno, e ele tem menos de 400 km², para vocês terem uma ideia, Camacuã tem quase 1.700 km² de área, de superfície terrestre. Então imagine o tamanho da faixa de Gaza, com 2.200.000 habitantes, metade da sua população já deslocada, mais de 20 mil edifícios destruídos, aproximadamente agora, eu estou pegando os dados atualizados, quase 3 mil mortos, 9.700 feridos, a grande maioria deles feridos com gravidade, e já deve passar de 800 o número de crianças mortas. Ontem mesmo encontraram 10 delas decapitadas, infelizmente. Perto de 500 a 600 são mulheres mortas, portanto, imagine. E esse é o quadro, quase toda a estrutura hospitalar de Gaza destruída, quase toda a estrutura de infraestrutura de água e esgoto destruída, energia elétrica cortada, sem comunicação com o mundo, essa situação. Então, como é que eu posso te dizer, né? A gente precisa viver e precisamos viver buscando um mundo melhor. Então, estamos bem nesse sentido. Mas diante dessa tragédia humanitária, desse genocídio continuado, não estamos bem. Pois é, o Walid, é difícil de nós tomar uma opinião, dar uma opinião a respeito disso, porque isso é uma coisa de histórico. Há muitos anos atrás vem sendo enfrentado isso. Eu queria te perguntar uma coisa assim, e me perdoe se a pergunta vem por um lado mais complicado de resposta. Mas o povo palestino e o povo israelense, se não tivesse esse imbróglio de luta armada, não haveria um convívio entre os povos? Porque há palestinos trabalhando em Israel e há israelenses utilizando parte da área de Gaza, onde aparentemente há um convívio. Tu acha que há chance de palestinos e israelenses terem convívio sem essa questão da luta armada, hein? Primeiro que não há convívio, segundo que porque Israel bloqueia militarmente Gaza, por exemplo. Sim. Gaza está há 17 anos bloqueada hermeticamente. Sim. Dizem 15, mas é 17 porque na forma mais agressiva tem 15 anos. Sim. Além do mais, Israel ocupa militarmente a Cisjordânia. Israel bombardeia Gaza desde no mínimo 2008, 2009. Esse é o 6º massacre à faixa de Gaza, e nós estamos contando com esse morticínio perto de 15 mil mortos, incontáveis feridos, destruição fora de norma. É preciso também fazer um breve histórico. Sim. Desde 18 de dezembro de 1947, o sionismo, esse movimento nacional judaico, nascido na Europa entre euro-judeus, ou seja, europeus de fé judaica, resolveu limpar etnicamente a Palestina. Para você ter uma ideia, de 47 a 51, 771 cidades e outras localidades palestinas foram invadidas por euro-judeus armados. 531 dessas localidades foram destruídas. Até 88% da população do que passou a ser Israel, para formar Israel, tomado pela força, foi limpada etnicamente ou assassinada. Isso resulta em 6,2 milhões de refugiados. 40% de toda a população mundial é refugiada. Isso significa perto de 25% de todos os refugiados no mundo, mesmo os palestinos sendo apenas 0,17% de toda a população mundial. Esse é um genocídio programado, limpeza étnica. Além do mais, tem outros 2 dados que eu gostaria que vocês considerassem. Sim. Já são 6 os relatórios da ONU e todos os relatórios de todas as organizações de direitos humanos internacionais dizendo que Israel impõe ao povo palestino perseguição contra todo o seu povo, que é crime de lesa humanidade e crime de guerra. Sim. E impõe um regime de apartheid exatamente igual ao da África do Sul. Tem um relatório de 3 meses passados da ONU que diz que Gaza é uma prisão a céu aberto.
Outras organizações internacionais dizem que a vida que os palestinos levam hoje é análoga à dos campos de concentração dos nazistas. Então, veja, Sim. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de sábado retrasado? Nós estamos falando de 76 anos de genocídio, limpeza étnica e apartheid, todos os crimes de lesa humanidade promovidos por Israel. O Likud, o partido do Netanyahu, perdão, fique à vontade. Não, eu conversei com um amigo que esteve na Palestina 15 dias atrás e conversando com ele, ele conta e ele externou assim, né, a sua vivência, porque ele tem familiares dele lá ainda morando, de que as pessoas vão sofrendo ao longo dos anos desde criança e isso acaba criando quase que uma revolta, um ódio dessa opressão que existe principalmente nessa região de opressão e que isso acaba de uma hora explodindo isso. O que eu queria tentar entender é como o palestino e o grupo Hamas, essa convivência, Walid, como é que funciona isso? O povo palestino, ele convive bem com o Hamas ou o Hamas se impõe mediante o povo palestino? Essa relação interna dentro de Gaza? Quem se impõe ao povo palestino é a ocupação israelense. Certo. O resto são percepções diferentes da vida palestina. Ou seja, os palestinos têm o direito, como o brasileiro tem o direito, de escolher quem quiser. Isso não quer dizer que a sociedade palestina seja uma sociedade voltada para, por exemplo, uma visão não laica de sociedade. Os palestinos são laicos. Outro dia, eu vi uma entrevista ao historiador Villa, e o entrevistado, um sionista pró-Israel, dizendo que o Hamas, na verdade, Hamas é um termo que estão usando para dizer Palestina, palestinos. É uma maneira de enrustir o racismo contra os palestinos. Né? Dizendo que o Hamas quer uma teocracia na Palestina. Não é verdade. Recente pesquisa do Centro de Comunicação e Mídia de Jerusalém, um importante instituto de pesquisas palestino, sediado em Jerusalém, ouvindo 1.200 palestinos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e Gaza, em 2 perguntas, detectou que apenas 5% dos palestinos levam em consideração a fé religiosa, 5,1%, para seus critérios de escolha pessoal e para seus critérios de escolha política. E em Gaza, esse índice é menor, porque são 2 perguntas, na que tem menor percentual, em Gaza é de apenas 0,2%. Não é verdade que os palestinos querem uma teocracia. Os palestinos são laicos e desejam uma república democrática com direitos civis e liberdades e direitos humanos. Apenas isso. Quem é um Estado teocrático, e isso sim é um crime de lesa humanidade, é Israel. A lei do Estado-nação aprovada em 2018 diz que a autodeterminação em toda a Palestina é apenas dos judeus. E o Netanyahu, há poucas semanas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, exibiu um mapa da Palestina, sem a Palestina, todo ele dito como de Israel. Isso é o anúncio de um genocídio programado, de uma limpeza programada. E, por fim, nos princípios, essa lei de 2018, ela tem alguns princípios. O de número 7 diz que a colonização da Palestina é uma obrigação e um dever que deve ser incentivado e promovido pelo Estado, quer dizer, o Estado colonial israelense. Veja, isso são crimes de lesa humanidade. Eu li um material sobre isso. Eu li um material sobre isso, que é dever de Israel manter estruturas e atendimento ao povo de Gaza, né? Eu li esse material. Não, eu digo a colonização das terras palestinas por estrangeiros eurojudeus, quer dizer, a tomada permanente da terra palestina. Então, veja, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que esse é o primeiro genocídio mediatizado. Esse é o primeiro genocídio televisionado. E ele teve 2 momentos importantes. Ele teve um momento de demonização do povo palestino já no sábado pelos grandes veículos de comunicação, inclusive espalhando fake news, e as 4 fake news que eles espalharam foram derrubadas. A fake news
das crianças decapitadas, a própria imprensa israelense derrubou. A das crianças enjauladas, a própria imprensa israelense derrubou. A do cadáver infantil carbonizado, a própria imprensa israelense desmentiu. E a dos estupros, a própria imprensa israelense desmentiu. Só que a grande imprensa brasileira ainda não tomou medidas e nem pediu desculpas por essas fake news. A CNN estadunidense pediu desculpas pela fake news. O Partido Republicano, o Partido Democrata... Cortou, mas não, cortou a linha um pouquinho. E o uso indevido dessas fake news pelo Biden, né? E aqui, as mentiras contra os palestinos continuam. Isso não pode. É uma questão extremamente complicada, né? A gente recebe informações e essas informações vêm chegando de forma... Por isso que nós estamos tentando aqui, por alguns motivos, o Walid, conversar com pessoas ligadas ao lado da Palestina e lado israelense, mas moradores, né, que comungam, que trabalham aí, né, para ver posições das pessoas, como as pessoas veem o trabalhador que está aí na Israel, que se mudou para aí há 10, 15 anos, nós falamos já com várias pessoas daí, o que essas pessoas pensam? Eu fico a imaginar assim que ninguém trabalha ou convive com a sua família sabendo que a qualquer momento há um toque de recolher por um problema de guerra na vizinha, né, na sua vizinhança. Deve ser uma vida sofrida para os dois lados também, né? É uma vida sofrida mais para os palestinos, que já morreram 22,3 palestinos para cada um israelense. Entretanto, respondendo a tua pergunta, e não desconsiderando ela, não desrespeitando ela, eu acho que se eu fosse israelense, eu me sentiria mal de viver um experimento social genocida em que eu tenha que ser carcereiro de um outro povo. Se eu fosse um judeu em Israel, eu me sentiria mal de repetir os crimes que eu sofri nas mãos do nazismo, cometendo eles contra o povo palestino. Eu me sentiria mal e eu quereria a paz. Por isso nós palestinos queremos a paz. Nós fornecemos 22,3 cadáveres nesta guerra para cada um israelense. Nós precisamos da paz. O povo judeu passou por isso, né? Foi uma coisa horrorosa, né? E, obviamente, não se deveria nem pensar sobre isso para refletir nos dias de hoje coisas que aconteceram aí naquela Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente fica torcendo, né? Eu queria te perguntar o seguinte, você que tem muito contato por lá, Walid, a comunidade palestina em Porto Alegre, eu acho que é uma das maiores no Brasil, né? Sim, a maior concentração de brasileiros palestinos no Brasil inteiro está no estado do Rio Grande do Sul. E a de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, está entre as maiores do país. Seguramente é a maior do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Esses contatos que vocês têm lá, assim, dia a dia, que expectativa tem para hoje, para amanhã, período esse que Israel deu de limite para as pessoas saírem do sul, do norte de Gaza? Tem pessoas ainda ficando lá, não querendo abandonar suas casas, hein? A percepção é que o genocídio programado entrou numa nova fase, a de impedir que os palestinos de Gaza retornem às suas casas desocupadas, ou seja, ocupar esse território e nunca mais devolvê-lo. E na Cisjordânia, a impressão é de que a violência dos colonos judeus extremistas, apoiados pelo exército, aumentará com vistas a tomar mais e mais terras e casas de palestinos e encaminhar para uma solução final na Palestina, uma limpeza étnica em grande escala, que começa por Gaza, mas vai se estender por toda a Palestina. Esse é um temor, inclusive das Nações Unidas. Por isso que as Nações Unidas emitiram ontem uma opinião dizendo que pode estar para se repetir uma limpeza étnica na mesma escala da de 47, 48, 49, 50 e 51, quando até 88% da população palestina foi limpada etnicamente do que hoje é Israel. Então, o senhor está dizendo que a intenção é de que as pessoas que saíram dessas casas não possam mais voltar para dentro do ambiente. Ou seja, daqui a pouco a faixa de Gaza... Israel, esse é o plano. A faixa de Gaza não seria mais reutilizada pelos moradores que estão lá. Essa é a percepção e essa é a desconfiança da ONU, por isso que a ONU manifestou-se nesses termos ontem.
E o que Israel vai dizer? Vai dizer o que sempre diz. Aqueles que dizem que Israel comete crimes de lesa humanidade, inclusive em relatórios oficiais, comete crime de antissemitismo. Nós, palestinos, somos 100% semitas, enquanto o Netanyahu não é. O Netanyahu é genuinamente europeu. O Netanyahu é de uma cepa de nazistas da Europa, porque o pai dele foi secretário particular de um sujeito chamado Zev Jabotinsky, que através da Legião Judaica, emprestou a Legião Judaica para nazistas na Ucrânia. Então, o Netanyahu é um descendente de nazistas genuinamente, ao passo que nós somos semitas. Ele é um matador de semitas. Ele é um antissemita. É extremamente doloroso até isso. Você tem parentes diretos que estão em Gaza, ou Walid? Não. Meus parentes são todos da chamada Cisjordânia, na região de Ramallah, que é a sede administrativa do governo palestino. Eu não tenho parentes em Gaza. Tenho muitos amigos, e aqui no Brasil existem muitas pessoas de Gaza que têm parentes lá que estão aflitos. Mas eu não tenho parentes lá, não, são de Cisjordânia. Só para concluir, assim, me conta um pouquinho da relação palestinos, por exemplo, com brasileiros, com naturais brasileiros. Como é que é o convívio hoje, palestinos da nossa região, no nosso Brasil, no nosso estado, Walid? Eu não conheço todas as diásporas palestinas do mundo, né, mas eu arrisco dizer que aqui no Brasil nós tenhamos talvez a diáspora palestina mais bem integrada, mais bem recebida, mais feliz, eu diria. Ela está sendo perturbada agora pela campanha midiática de demonização dos grandes veículos de comunicação e de uma ala da sociedade brasileira muito pequena, extremista, e que utiliza a religião para justificar crimes de lesa humanidade. Por exemplo, tem um pastor, deputado Marco Feliciano, que recentemente utilizou o Velho Testamento para dizer que todos os negros são amaldiçoados, inclusive o continente africano inteiro, a pretexto da ideia absurda de que eles são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, amaldiçoado. Então, esse racismo e esse ódio e essa intolerância está dificultando a vida de católicos, porque os católicos são endereçados desse ódio, negros, porque são endereçados desse ódio, indígenas e todos aqueles que não concordam com essas pessoas. A islamofobia também é parte desse processo. Então, isso está perturbando, e o Estado brasileiro, a sociedade brasileira também está preocupada com isso, e nós também. Então, isso sim, mas de resto não. De resto, este é o país que tornou nós tão felizes quanto éramos na Palestina. Só para concluir, Walid, e agradecemos muito por isso. Walid, uma pergunta assim, não sei se é pertinente nesse momento, mas a motivar as pessoas que estão na faixa de Gaza, porque você teve muita gente, inclusive essa pessoa que eu falei contigo, eu falei semana passada, é uma pessoa que estava morando aí e veio morar no Brasil e está muito feliz, assim, com os negócios, com a família. Eu digo o seguinte, há uma tendência, e como aconteceu na Síria, de muitas pessoas abandonarem a região em função de tudo isso que está acontecendo lá? É provável que haja, sim, algum nível de êxodo, e que é o plano de Israel, evidentemente, né? Sim. Para um esvaziamento populacional da Palestina. Mas ele vai ser em pequeníssima escala, porque os palestinos têm uma convicção. A primeira atitude dos palestinos para que a Palestina siga sendo Palestina é não abandonar a Palestina. E essa é a principal razão de ódio dos planejadores sionistas em Israel. A resiliência palestina na sua terra. Todos os povos que tiveram problemas, inclusive de extermínio, tiveram sim êxodos, mas os seus países continuaram. Teve imigração massiva da Alemanha, que veio ajudar a formar o Brasil, alemães, italianos e outros povos que sofreram, os japoneses também. Mas, grosso modo, a imigração foi mínima e na Palestina vai ser a mesma coisa. Por isso que Israel quer, pela guerra, pela violência, forçar a saída. Os palestinos por si não sairão. Outra pergunta. Em massa, não. Só uma outra pergunta agora, veio me lembrança, assim. Porto Alegre é uma cidade com muitos judeus aqui, a região de Porto Alegre, a região metropolitana, no Brasil também tem. Como é que é a relação entre judeus e palestinos numa região como Porto Alegre? Uma relação absolutamente normal, de divergências em relação ao que acontece na Palestina.
aos que defendem o regime de Não, apartheid. eu te falo assim na vida, no dia a dia, no dia a dia, na empresa, essas coisas assim, porque a gente convive com pessoas dentro do dia a dia da gente, né, Walid? É uma vida absolutamente normal, porque nós não devemos desumanizar as pessoas, nem mesmo pelas suas posições políticas extremadas. E, por fim, para responder adequadamente a sua pergunta, os palestinos não estão sendo caçados em Porto Alegre por pessoas que defendem Israel. Não existe um protetorado de Israel em Porto Alegre caçando palestinos. Então, não há por que nós termos nenhuma circunstância anômala, não é verdade? E nós, ao mesmo tempo, respeitamos a fé judaica e respeitamos as pessoas que professam o judaísmo, porque acreditamos que essa é uma das mensagens divinas. Nós não temos nenhum problema com isso. Nós temos um problema com o sionismo enquanto ideologia fascista, e nós temos um problema com o projeto genocida do Estado israelense, que não representa todos os judeus, e pelo contrário, nunca representou. Atualmente é que existe essa anomalia, mas isso vai ser superado também, e os judeus vão se ver livres dessa chaga de precisar defender um processo genocida e vão estar conosco convivendo em paz, porque é isso que nós queremos. Deixa eu te contar. Nós queremos nossos irmãos de fé judaica conosco para uma vida de paz. Uma época, isso aconteceu com a minha família, na época da pós-Segunda Guerra, a minha mãe me contava fatos assim impressionantes, né? A gente acha que isso é livro, né? É assim, que é uma coisa de história, mas passou na parte da minha mãe de perseguição a famílias de origem alemã. Eu sou de origem alemã dos dois lados, né? E o meu avô e a minha avó tendo que enterrar livros da sua biblioteca, que eram escritos em alemão, por medo das pessoas os perseguirem. Isso aconteceu há poucos anos atrás. Quer dizer, é uma coisa cruel, assim, de que daqui a pouco, porque um Hitler da vida conseguiu disseminar uma ideia que achava que era boa, as pessoas descendentes acabam sendo condenadas ou julgadas por lideranças que muitas vezes querem coisas diferentes da gente, né, Walid? E isso acaba prejudicando, criando embaraços muitas vezes, né? Como tu falou aí, questão de negros, de alemães, de palestinos, de judeus. Mas é um assunto extremamente delicado e principalmente nós aqui da Acústica, que a gente não convive diretamente com pessoas ligadas aos palestinos e tantos aos judeus, de conversar um assunto delicado. Por isso que nós estamos aqui buscando informações para saber qual é a posição, qual é a relação de vida das pessoas, porque externar uma opinião de pessoas que não vivem, não convivem ou não sabem como acontece é extremamente difícil, Walid. Posso te contar duas coisinhas bem pequenininhas? Pois não. Você me dá mais uns minutinhos? Com certeza. Ontem, um homem nos Estados Unidos matou um garoto palestino de 6 anos a facadas. Por quê? Por causa da disseminação do ódio. Eu sou de uma região de uma cidade chamada Toledo, no interior do Paraná, em que a comunidade alemã é gigantesca. E eu estudei com muitos descendentes de alemães, os chamados na época colonos, que não são os colonos sionistas na Palestina, são os colonos daqui, trabalhadores, desbravadores, né? E tem duas historinhas. Uma delas me contaram na região de Santa Catarina, quando a polícia do Getúlio chegava, né, naquele momento da Segunda Guerra, e o pavor era tão grande para confiscar os aparelhos de rádio, né, e outras coisas mais. E o pavor era tão grande das famílias que elas pediam para que as crianças corressem para o chiqueirão e ficassem no meio dos porcos em silêncio, de medo que acontecesse alguma coisa com elas. Até me comovo com isso. E a outra, uma vizinha, eu fui agora para Toledo recentemente visitar minha família e eu deixei o carro para lavar e fui visitar. Eles são donos de uma funilaria do lado da minha casa antiga, da minha família, e encontrei a mulher ali, a velha, coitadinha, e ela não me reconheceu. Depois que eu conversei com ela, ela começou a perceber e lembrou de mim. E daí ela não queria falar, fui puxando conversa, não queria falar do período alemão, porque ela me falou que tinha emigrado com a família pequena, eu não sabia, achava que ela tinha nascido aqui. Ela me falou que no final da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a ser bombardeadas as cidades do interior da Alemanha, que não era mais necessário, porque a Alemanha já tinha perdido a guerra, e o incêndio a Dresden, que levou a centenas de milhares de mortes, foi um plano absurdo genocida dos Estados Unidos, dos ingleses, para aniquilar o povo alemão. Ela me disse que eles estavam em fuga e passaram por uma cidade, e crianças, velhos, tudo em fuga,
morrendo de fome, porque fazia dias, ou um dia, 2 dias, que estavam em fuga a pé, e passaram por umas casas bonitas numa cidade, todas elas com a mesa feita e com a comida feita. Seguramente fugiram com a comida posta, mas não puderam comer e fugiram. E eles não entraram nesses lugares para comer, sabe por quê? Porque acharam, desconfiaram que aquilo era um plano de comida envenenada para matá-los. Veja os efeitos nefastos da guerra, da perseguição, do morticínio. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. Então, eu fico comovido com isso. Eu me solidarizo a você e a tua família, mães que sofreram essa perseguição sem merecer. Os povos não devem pagar pelos crimes dos seus dirigentes, em nenhuma hipótese. E, portanto, não o povo israelense também. Bom, vamos torcer aqui para que o quanto antes se solucione. Vamos torcer, né? Porque a gente não tem como ajudar, né, Walid? Mas torcer para que haja um entendimento, pelo menos cabeças mais sanas pudessem colaborar nesse processo aí o mais rápido possível. Um abraço, muito obrigado, Walid. Obrigado você, e não se esqueça que a boa comunicação ajuda, vocês podem ajudar muito, sim. Muito obrigado pela oportunidade, força para vocês da acústica, força para o povo de Camaquã e todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um grande abraço para você. Esse Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, que bateu um papo conosco nesta manhã de segunda-feira.